Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá, a TV Universitária tem o privilégio de receber esta noite em seus estúdios uma figura que é uma referência no mundo sociocultural, jurídico e também da área da comunicação. Ele que foi uma das personagens da história da comunicação do rádio, sobretudo nessa cidade, mais importantes, que é o doutor Eider Furtado. Para entrevistá-lo, nós tivemos o privilégio, igualmente, de ter dois grandes amigos seus, que são o jornalista João Ururaí, seu contemporâneo, figura que aparece em muitos aspectos da sua cidade, e o nosso doutor Hernani Rosado, professor emérito da universidade, como o próprio doutor Eider Furtado, que conosco dividirão essa conversa. Doutor Eider, o senhor seja muito bem-vindo a esta Memória Viva. Tenho certeza que os telespectadores adorarão essa nossa conversa. E para não fugir ao padrão do programa, eu gostaria que o senhor começasse conversando com a gente sobre a sua infância. Bom, boa noite. Eu espero muito da tolerância de vocês. Mas, veja bem, eu tive uma infância como que eu me lembre bem, pelo menos a partir dos 6 anos. Eu me recordo bem. Uma infância, vamos dizer, comum a toda criança de classe média, eu acho baixa, porque eu continuo sendo torcedor do ABC, não mudei a característica ainda, mas uma infância onde eu tive uns pais que tiveram realmente muito cuidado, não apenas comigo, como com minha irmã. Nós fomos 4, morreu um casal, e sobramos os 2. Uma infância, vamos dizer, em que eu procurei, como toda criança talvez, começar a descobrir minha vocação a partir dela, não? E o meu primeiro vocacionado foi, sem dúvida, Joca do Pará, Capitão Joca do Pará, que vocês devem ter ouvido falar alguma vez. Era o comandante da cavalaria da polícia que estava instalada ali onde é hoje a Escola Doméstica. E Joca do Pará passava todas as manhãs, me encontrava na esquina de minha casa com um cabo de vassoura no ombro para fazer continência e receber a continência. Então foi uma infância passada assim, foi uma infância, vamos dizer, em que eu tive lampejos de ser padre, né? Porque eu fui coroinha de Santa Terezinha também, aquela escala que eu tenho certeza hoje, que eu já disse isso algumas vezes, não me incomodo de repetir aqui, porque se eu fui censurado, eu vou ser mais uma vez. A igreja perdeu um grande padre, mas a minha mulher ganhou um grande marido. Sempre. Deixe de fazer uma confissão. Sabe o senhor que eu tenho também o privilégio de ter feito a revisão da sua memória chamada Audiência do Tempo Vivido, e 3 aspectos da sua infância me chamaram muito a atenção. O primeiro deles, um episódio de luta contra a morte, uma febre tifoide horrorosa que o senhor contraiu. O segundo, um acidente de bicicleta que o deixou muito marcado. E o terceiro, uma visão do integralismo, Papa Girimum. Dá para o senhor brevemente descrever esses momentos, por gente? Veja bem, vamos começar pelo integralismo, que foi... Não, pela bicicleta, né? Foi em 1936, meu pai havia adquirido uma bicicleta, me lembro bem do preço, 550 cruzeiros, né? Dinheiro daquele, 550 mil réis. Mil réis, talvez. Mil réis. E era uma bicicleta, lembro bem, alemã, foi a primeira bicicleta pneu balão que chegou aqui, comprou para pagar de 10 vezes seu primo Saraiva, sogro de Hernando Silveira, né? E um belo dia eu ia estudar nesse tempo na escola do professor Fagundes, me preparando. Eu não sabia bem na época se para fazer o exame da admissão no Ateneu ou se ir para o Colégio Militar em Fortaleza. Eu acho que ganhei mais ficando no Ateneu. Então aconteceu que eu vinha todo dia, saía da escola do professor Fagundes,
e a minha bicicleta. Eu tinha 2 amigos, não sei onde andam esses amigos. Um era de Djalma Oliveira, o pai dele tinha uma propriedade na Jacoca, em Ceará-Mirim, e o outro era Geraldo Cordeiro, nesse tempo não, mas depois funcionário dos Correios. E eles me esperavam todos os dias na esquina da Ulisses Caldas com a Felipe Camarão para pedir uma voltinha, né? Nessa voltinha eu gastava normalmente meia hora, dava e tal. Nesse dia meu pai havia recomendado que, em 1936 isso, que eu devia ir comprar o material, estava forrando nossa casa, fizemos a nossa primeira casa vizinha à igreja de Santa Terezinha, e ele foi concluindo aos poucos. Faltava reboco. Nesse dia, disse, bom, garoto daquele, veja bem, 36, eu tinha 12 anos. Mas naquele tempo, uma criança de 12 anos, embora fosse mais inocente do que os de 10 de hoje, mas se movimentava bem na cidade, a gente podia andar, livremente, não havia receio de nada. Ele me havia recomendado para levar o pedido, se faltasse material, à Ribeira. Quando eu saí da escola do professor Fagundes, que cheguei ali no cruzamento da Princesa Isabel, que nesse tempo chamava 13 de Maio, eu avistei os meninos, meus colegas, e lembrei-me que eu não podia dar a horinha de bicicleta, porque tinha aquela encomenda do meu pai que era urgente. E desviei, entrei na Princesa Isabel. Depois, entrei à esquerda na João Pessoa, no sentido cidade de Tirol, quando fui atropelado realmente por um caminhão da prefeitura carregado de paralelepípedo, que era muito pesado naquele tempo, e me pegou e me estragou realmente um pouco. Eu não sei se existia pronto-socorro naquele. Sei que fui socorrido por uma pessoa, amiga do meu pai, num automóvel até de luxo, não lembro o nome, e me levou para a farmácia de Seu Cloro, a farmácia Natal. E Seu Cloro me deu um banho de uma água qualquer, que eu não me lembro bem, e me amarrou e disse, vá para casa e espere lá. Realmente, nós esperávamos lá uns 20 dias pelo médico legista que foi me fazer visita aqui. Eu não quero ler esse, eu não quero lembrar o nome. E me chegou 20 dias depois. 20 dias depois eu já estava quase bom. E me puxou assim pela ponta do esparadrapo até o fim, mas tá bom. 20 dias depois eu já devia estar bom. Esse foi realmente um episódio que me preocupou muito. Eu lembro do choque que minha mãe tomou, recebeu o filho, quase uma múmia, né? Amarrado em gases, esparadrapo. Depois, em 39, no dia que eu me matriculava no Ateneu, passava por esse mesmo médico que estava no centro de saúde, né, que dava aqueles atestados de saúde a gente. Ele estava aquela fila grande e ele entrava e dizia, tem alguma doença? Sofre da vista? Não. O atestado médico, eu saí dali direto para o Ateneu. Ainda no tempo de Timídio, não sei se vocês se lembram de Timídio, vocês não conheceram, foi secretário do Ateneu. Tio de Armando Fagundes, que era secretário do Ateneu. Fiz a minha matrícula, preguei, mas eu sentia que eu estava... Que curiosidade. Eu acabava de ser examinado, entre aspas, por um médico, eu estava me queimando, saí do Ateneu, as carreiras para casa, cheguei em casa, me errei, pedi cobertores, papai tomou um pouco de susto da coisa e foi por causa do Dr. Machado. Não porque eu tivesse ainda, ou já, tivesse, né, precisando de um psiquiatra, mas era um médico que tinha mais perto de nós e era casado com uma prima de minha mãe, que passava tempo lá em casa. Machado foi e constatou a característica era de tifo. 39, e tifo era uma doença séria, né? O doutor Luiz Antônio cuidou de mim, eu não tenho a menor dúvida de que era, vamos dizer, era um médico espetacular, impressionante. Era o tempo do médico de família que conhecia a gente desde criança, era meu médico desde criança, né? E o doutor Luiz Antônio, que naquele tempo não havia antibiótico, não havia coisa nenhuma. Eu me lembro bem que era uma injeção de cálcio na veia, eu não sei para quê, né? E banho quente, né? Eu tomei, não sei quantos banhos quentes, Drauzio de Moura e Oliveira, que vocês se lembram, não sei se João conheceu. Era microscopista, mas era enfermeiro nas horas vagas e quase médico, dizia ele. Né? Por um descuido não deram o diploma. Né? Mas bem, Drauzio passou a dormir lá em casa, eu tomava 3, 4 banhos por noite e não havia jeito de baixar. Aí esse episódio que eu não sei se devo contar como um sonho,
uma coisa extraordinária. Na Sexta-feira da Paixão, veja, eu fazia 15 anos, né, em 39. Isso no mês de março, para abril. Na Sexta-feira da Paixão, eu vinha lembrando sempre, como bom católico vocês são, né? E lembrando sempre que eu não se tomar leite no dia de Sexta-feira da Paixão, né? Eu dizia que alguém foi ordenhar uma vaca na sexta-feira e em vez de leite saiu sangue. E o católico não tomava. Mas os doentes estavam, os idosos estavam dispensados disso. Eu sei que na sexta-feira eu vinha perguntando alguns dias, quando é sexta-feira? Quando é sexta-feira? Nessa sexta-feira é hoje. Então meu pai veio, vamos tomar o leitinho, o café de um. Eu tomo café, o leite não. Vamos tomar. Eu ganhei um bom dinheiro nessa época, né? Porque cada vez que eles me procuravam dar uma coisa para me alimentar, eu fazia um escarcéu e dizia, eu não dou tanto para você tomar. Eu tomava. Mas nesse dia não houve dinheiro que me convencesse a tomar o leite. Eu fiquei tomando. Eu lembro, foi talvez o pior dia da minha doença. Eu não sei se doutor Hernando sabe disso, mas diziam que o tifo havia uma fase 7, 14, 21. Pelo menos falava, acredite popular. E esse dia foi realmente o pior, foi talvez o 14º dia, né? E eu senti que, no fim da tarde, eu despertei, ou melhor, gritei, todo mundo correu, era quase 5 horas da tarde, e a visão que eu tive, veja bem, a visão que eu tive, que eu não sei, pode ter sido delírio, pode ser a febre, era mais de 40 naquele tempo. Eu me lembro bem que o anjo chegava, era meio esquisito, ele chegava e dizia, vamos, quer ficar bom? Claro que eu queria ficar bom. Quem não quer ficar bom, né? E ele me pegava de um lado e pegava uma garota que estava lá em casa ajudando pelo outro para contrabalançar o peso, né? Dava umas voltas comigo lá em cima e dizia, pronto, você vai ficar bom, e me soltava. Quando eu bati na cama, foi o grito que eu dei, correu todo mundo, foi que eu contei. Procurei ter a menina, cadê a Gracinha? Já chegou? Então procurei, Drauzio olhou, a febre estava engolindo o termômetro, né? Ele botou banho quente imediatamente e com 5 minutos me tirou, passou 3 coxas como ele sempre fazia, eu nunca suava, mas nesse dia comendo 2 minutos, eu estava frio, ele desenrolou, estava banhado de suor. Foi o meu último dia de 40, a febre, e aí caiu. Foi essa, realmente foi uma visão impressionante que eu tive. E o outro, o integralismo, que foi em 37, né? Eu morava vizinho com Santa Terezinha, e naquele terreno que vinha, que foi, inicialmente dizia que morou ali o pai do comendador Câmara Cascudo, que ia da Jundiaí até a Apodi, pegando a frente da igreja Santa Terezinha. Ele tinha uns pedaços de terreno baldio. Então, eu, menino de 37, de 13 anos, né? Não, de 13 anos. E aí foi quando eu conheci doutor Otto Guerra, conheci o professor Luiz de Góes, Major Vitoriano, que era da Polícia Militar, todos de calça preta, camisa, né, verde com aquele signo. Né? E ali de manhã ou à tarde, nos sábados, sobretudo. O sábado e o domingo, os feriados, eles faziam ali educação física, jogavam-se voleibol e eu estava no meio também. Participando, não sei porquê, né? Não sei, eu tenho a impressão que essa parte que para mim era lazer, eu acho que desapareceu com o golpe. Né? Uhum. De 37, que o integralismo escondeu-se e não sei para onde se mudou. Mas é um retrato que me ficou, inclusive, dessas figuras. Manuel Rodrigues, Manuel Genésio, que tinha uma carvoaria na Felipe Camarão. É o pai do Cortez. Perfeito. Bom, creio que já podemos entrar, né, avançando aí o homem no sentido da mocidade, aí já os primeiros interesses na área da comunicação, a descoberta da música. Doutor Hernani. Eu queria perguntar a ele, assim, baseado na experiência de várias outras pessoas, quando foi que você sentiu o chamamento para o jornalismo? Como é que surge o Eider jornalismo? Na imprensa escrita, depois na imprensa falada, e em que órgãos da imprensa você militou, e que tipo de imprensa você fazia? Era editoriais, era crônicas, o que era? Como é que era? Jornalista é benevolência.
Mas por curiosidade, eu era estudante do Ateneu, em 1942, estava concluindo o ginásio, que foi a última turma, foi o último ano que teve turma de 5 anos ginásio, né? Em 42, foi a última turma de 5 anos. Eu fazia o 5º ano do ginásio. E eu via muito Leonardo Bezerra de Oliveira, que você conheceu, Ângelo Lagrota, que trabalhava na República, era um revisor. E eu sentia, vamos dizer, uma quase inveja danada quando ele chegava e dizia, na revisão de ontem eu li artigo tal, e eu fiquei curioso de como é isso. No jornal, né? E todo dia se conversava, aquilo foi. Eu um dia perguntei ao Alvamar, fim de ano eu terminei meu 5º ano, consegui passar logo para o 2º ano colegial, né? Passei clássico. E eu disse ao Alvamar, o diretor da República, nesse tempo, era Adilson Varela, né? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e como Departamento de Imprensa e Propaganda era uma filial do DIP, famoso DIP. Isso. E em pleno Estado Novo. Isso, em pleno Estado Novo, 42, dezembro de 42. Eu falei ao Alvamar, você se dá muito com o doutor Adilson Varela, eu queria ver se você me arranjava o lugar de revisor. Eu não quero ganhar nada, eu quero descobrir o que é isso, porque eu vejo o pessoal falar, acho que é uma boa escola. O Alvamar falou com o Edilson, e 3 dias depois o Alvamar disse que Edilson que gostaria de falar comigo, eu fui, talvez dia 22 de dezembro, por aí. E foi Edilson, apresentei-me lá, ele perguntou o que eu fazia e tal, e uma das coisas curiosas que Edilson perguntou, disse, fora estudante, o que você faz? Veja, esse mundo aguenta muita coisa, e a tolerância das massas. E eu pensando que eu estava abafando, estava arrumando um lugar melhor, eu digo, eu estou com uma peça do cartaz, do Teatro Alberto Maranhão. Era feira de casamento. Né? Autor de teatro. Autor de teatro. Essa peça eu confesso que não tem os originais, mas naquele livro de teatro que conta a história do teatro, eu estou lá. Isso, exatamente. E um ensaio. O livro da professora Sônia Otton. Também, lembra isso, né? Então, e lembro muito que Edilson respondeu, disse, esse povo de teatro e de poesia é muito preguiçoso. Muito artista. Eu saí, aí com o Edilson me apresentou a Valdemar Araújo, né, que morreu há pouco tempo. Valdemar era secretário, né? Era o grande secretário, tesoura e caneta na mão. E a primeira pergunta de Valdemar me fez com aquela voz rouquenha dele, disse, você sabe traduzir telegrama? Se foi em francês, eu ainda me arranjo. Aí disse, traduzir telegrama era completar o telegrama. Era captado pelo sistema Morse e a gente recebia e completava o telegrama. Mas no dia 26 eu engrenei, foi o meu primeiro dia de trabalho, 26 de dezembro. E recebi a primeira missão de Edilson, né? Quando eu fui entrando, ele disse, vá lá naquela moça ali e peça a ele um lápis e um bloco e vai entrevistar o Valdemar Falcão. Ministro do Trabalho. Irmão de Armando, né? Isso. O Valdemar era, nesse tempo... Foi ministro do Trabalho, né? Parece, não? Ele foi diretor, nessa época, da Estrada de Ferro? Da Central do Brasil, que correspondia ao Ministério, né? Nesse tempo que ele dirigia a Central do Brasil aqui, era capitão Zamit. Tinham 2 Zamit, tinha uma fileira e tinha um que era da Estrada de Ferro. Aliás, o Zamit que estava no exército contava só as coisas gozadas dele. Isso é só para lembrar as coisas gozadas que a vida deixou para a gente. Diz que uma vez, naquele tempo de guerra, no exame feito que os oficiais fizeram, também perguntaram a ele, o senhor vai no meio de uma floresta e aparece um submarino alemão, o que o senhor faz? Ele diz, meto bomba. Mas o exército não trabalha com bombas. Também na floresta não vai ser um submarino, né? E eu fui entrevistar o doutor Valdemar Falcão. E era o primeiro dia meu de jornal, eu sabia, eu fui atrás de ser revisor, né? E eu estava e disse, olha, tem 3 lugares. Tem um de revisor, que ganha 200 cruzeiros, o repórter padrão E, que era o que Leonardo era, né? 300 e repórter padrão G, que era já quase saindo 400 cruzeiros. Eu fui para o doutor Valdemar Falcão, nós marcávamos uma hora no Grande Hotel, e eu bem dia, nós estávamos lá com os ponteiros
se encontraram, nós estávamos lá sentados para entrevista. Ele esperou que eu começasse, eu esperei que ele começasse. Ele disse, para começar, ele disse, quanto tempo o senhor está em jornal? Diga, o meu primeiro dia hoje, né? Eu temia até que ele dissesse, não vou me senhor, mandam para cá um cara que não é nem foca. Nem foca. Mas ele foi tolerante. Diz, olha, eu sei o que interessa, eu sei que gostaria de perguntar e eu sei que eu gostaria de dizer. Então vá anotando. A pergunta. Foi uma entrevista fabulosa. Né? Doutor Eider, eu vou lhe pedir permissão, porque agora nós vamos fazer um pequeno break e retomando esse ponto em que o doutor Eider se inicia na comunicação, retroagindo um pouco também a experiência da atividade teatral dele, que é extraordinária. Ele vai contar uma história muito interessante aqui, a experiência dele como galã, que acabou não acontecendo, e outras histórias excelentes que vocês, tenho certeza, gostarão muito de ouvir. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá. Muito bem, retornamos com a nossa entrevista no Memória Viva com o doutor Eider Furtado, que retoma a história da sua primeira entrevista. Doutor Eider. Bom, a primeira entrevista me sair muito bem, porque ela foi ditada perguntas e respostas, né? Pelo entrevistado. Que me convidou depois para almoçar e eu não aceitava, preocupado em chegar à redação do jornal. A segunda experiência que eu tive, logo 3 ou 4 dias depois, nós estávamos na guerra ainda, né? Ainda no mês de dezembro, Edilson me disse, Eider, chegou aí. Edilson era um gozador, às vezes, né? Chegou aí um embaixador russo. E eu queria que você fosse entrevistar. Ele estava nos apartamentos do hospital, né? Miguel Couto, que é os apartamentos de luxo e tal. Alugando. Por conta desse apartamento de luxo, quando o ministro da Marinha, que é o Almirante Guilherme, eu já repórter nesse tempo, e preparava as notícias para a Agência Nacional, eu preparava, e eu, informando para a Rede Nacional, eu informei que o almirante estava no hospital Miguel Couto, né, hospedado. Imediatamente choveu, que acidente teria ocorrido. Né? Eu tenho que explicar que era a acomodação de luxo que a gente tinha. Mas aí Edilson me disse, e ele fala português, isso é um problema seu, você não está aqui em experiência. Eu saí, Deus sabe. Peguei o bonde, graças a Deus eu já tinha bonde naquele tempo, fui pensando, né? Saltei no hospital, recorri a uma freirinha lá em cima que tomava conta daqueles apartamentos. Eu digo, irmã, tem algum embaixador russo aqui? Ela olhou e disse, não, tem aquele ali, é estrangeiro, não sei se é embaixador, é o único estrangeiro que tem. Tá bom. Como é o nome dele? Era o Saint-Quentin. Embaixador, tinha sido embaixador da França no Brasil, 32 meses, não falava português. E ia se apresentar a De Gaulle. Né? Havia rompido com o governo naquele pé da resistência. Então, quando ele terminou de almoçar, me aproximei, falei português, ele entendia, não falava, mas entendia. E também foi pouco. Perguntei para onde ele ia, qual era a missão, e ele me disse que era uma entrevista interessante pelo objeto dela. Ele havia rompido também com o governo de Pétain, né?
e ia se apresentar ao general de Gaulle na França. Foi a segunda entrevista que eu fiz. Essa aí, eu não tive que perguntar muita coisa. Eu perguntei isso, ele respondeu, estava encerrado. Né? Foi a minha esperança. E daí, na República, realmente, eu segui bem, tive uma boa. 4 dias depois, Edilson me chamava no dia 7 de janeiro de 43. Eu tinha feito aqueles dias em dezembro. Já leu o Diário Oficial, que era enviado pelo governo, era o Departamento de Imprensa. Já leu o Diário Oficial de ontem? Não, ele disse, veja aí a sua nomeação. Eu havia sido nomeado todas as proteções do mundo, além das do céu, repórter padrão G. João Ururaí. Doutor, se vocês eliminassem esse doutor, eu me sentiria melhor. Com muita honra e alegria, aceitei o convite da TVU para participar desse bate-papo com vocês. Conheço de perto a vossa atuação como profissional de imprensa, profissional da advocacia. Gostaria que me dissesse qual foi a maior emoção, como jornalista ou como advogado. Eu honestamente, eu acho que eu tive mais emoções da vida como jornalista, né? Como advogado, as melhores emoções que a gente tem é quando a gente consegue chegar ao fim de uma causa, como se diz, e se chega, vamos dizer, acordo. Acordo é o melhor destino do melhor direito, né? Mas eu me lembro, por exemplo, já não mais jornalista, ou melhor, já jornalista, e não sei se já formado em Direito, o grande episódio foi que nos envolveu, nos aproximou mais, não porque você toda a vida, apesar de você não acreditar, mas eu sempre me aproximei muito de você, sempre fiquei muito bem a você. E eu me lembro aquele episódio de Alemão. Esse episódio eu conto no meu livrinho, né? Eu não sei se a minha memória a esta altura da vida está bom, mas eu acho que se você consertar, não tem jeito de consertar mais o livro. Certo. A minha grande esperança no livro é que tem muito pouca gente daquele tempo, então tem muito pouca gente para contestar as coisas que eu digo. Mas houve um episódio interessante. Houve um incidente em plena campanha política, eu creio, do doutor Djalma Marinho. Né? Aloísio contra Djalma. Isso. Exato. Djalma sempre foi uma criatura adorável. Eu sempre falo com muito respeito, com muita saudade, porque qualquer que fosse a posição política que ele estivesse, ele nunca deixou de ser uma inteligência brilhante, um homem formidável. Mas esse incidente que foi, anos depois, ou melhor, pouco tempo depois, eu passei em Jardim de Piranhas e tive aí já como advogado, e tive a curiosidade de saber onde Alemão havia tirado do governador e no seu candidato. As balas estavam lá em cima. O pistoleiro Bossa Nova. Era alemão. As balas estavam lá em cima. Mas aconteceu que depois, e a gente desconfiou logo, nesse tempo eu era presidente da Associação de Imprensa, a carga aqui cheguei sem saber. Um dia chega de Djalma Maranhão, em 1956, ele é Antônio Pinto de Medeiros, e chega no diário e diz, eu vim aqui passar a presidência da Associação a você. Por que a mim? Porque você é o secretário. Sim, e o vice-presidente Antônio vai embora para o Rio. Djalma havia sido eleito prefeito. E eu não sabia que era secretário e assumi. Passei 8 anos na presidência. Essa tolerância. A gente, quando tem amigo, olha, é uma desgraça para os amigos. Bem, então, eu era presidente da Associação de Imprensa exatamente no dia 7 de setembro. Exato. Né? O ano eu não vou precisar agora. Eu estava 1960. 1960. Eu estava com uma gripe terrível. E naquele tempo, quando a gente estava gripado, graças a Deus, não é do tempo do meu amigo Hernani. Mas eu dizia ao meu médico, que era uma criatura adorável, eu posso, com a permissão dele, e ele vai concordar comigo, foi um dos maiores médicos que nós tivemos. Era realmente um homem impressionante, Luiz Antônio. E era meu compadre, né? Sempre que eu adoecia, como ele me conhecia desde menino, e eu nunca cansei de perguntar a ele. Meu compadre, eu estava gripado, a barba sem tirar, né? Que me dá uma agonia de tirar a barba diariamente.
Mas aí eu telefonei cedo para ele, meu compadre, eu estou com uma gripe terrível e tal, faz mal, porque a expressão é faz mal tirar a barba. Aí ele dizia, meu rico compadre, porque chamar rico, eu não sei, mas meu rico compadre, eu nunca vi dizer que uma pessoa morresse porque deixou de tirar a barba. Eu não tirava, estava na cara que eu não tirava, né? Morrer porque deixou de tirar, então eu não tirava a barba. Nesse dia, realmente, o doutor Romildo Gurgel, naquele famoso carro Belé, que aquele, né, quando chegaram não sei quantos Belé aqui para o estado, carro de luxo, né? E ele foi lá em casa. Eu morava onde eu tive o escritório até bem pouco tempo, na Prudente Moraes, esquina com a Mossoró. Sequer via parada militar, porque eu estava doente. Mesmo. Aí o Romildo chegou, meu amigo, porque antes realmente ele, às vezes, me pegava meia hora no telefone. Não era para pedir lições sobre rádio, que eu não sabia dar, mas perguntava como fazer e tal. Aí eu era capaz. Mas nesse dia ele foi, para encurtar, ele foi umas 5 vezes lá em casa. Né? Vamos fazer justiça ao doutor Romildo. Quando ele queria uma coisa, você tinha que ir para descansar. Não é? Então ele foi, e eu convido do governador para assistir uma entrevista que Alemão ia dar na chefatura de polícia, como se chamava na época. Claudio Odo era o secretário. E dar uma entrevista. Havia previamente uma acusação, né, contra Alemão. Sim, porque Alemão havia tirado no governador e do doutor Djalma Marinho. Agora a oposição levantou logo a lebre. As comunicações feitas, eu vou me referir só ao governador Dardo Marins, contra quem não tem nada, pelo contrário, era até meu padrinho. Claro. Mas o telegrama em que o governador comunicava, é claro que não foi redigido por ele, a astúcia deve ter sido do doutor Romildo, né? Comunicava o acidente e agradecia a Deus haver escapado e assinava Dinato de Medeiros Marins. Eu acho muito. Já pensou fazer um telegrama para minha mulher e assinar embaixo? Eu ia furtado de Mendonça Medeiros. Normal. Aí a oposição começou a descobrir que essa história não estava muito bem. Mas o fato é que ele foi mais 5 vezes, eu não vou, eu estou doente, mas ele voltar, diz, olha, o governador faz questão, não é pelo fato de você ser presidente da associação de imprensa, é pelo fato de você ser um homem de bem, né? Eu dizia a ele, houve umas ocasiões na vida que eu pensei que eu era um homem de bem, mas quebrei a cara. Então, você é um homem de bem e tal. Depois, Epifânio também foi convidado, Epifânio Fernandes, que era presidente da associação comercial, né? Epifânio, coitado, menos do que eu ele tinha, porque eu ainda era presidente da Associação de Imprensa. E João Luraí era repórter do Diário. Era jornalista, do Diário Natal. É coluna política. Isso, aí insistiu muito, eu findei dizendo, olha, eu me rendo. Eu teria a barba passando álcool, aí tirando a barba, doía, que passou uma experiência que é horrível. Mas fui. 5h30 da tarde nós fomos para a chefatura. Lá estavam os colegas de imprensa. Eu tinha combinado com Epifânio, que eu não ia perguntar coisa nenhuma, né? Eu estava ali à força. E Epifânio diz muito menos eu. Meu negócio é outro. Mas fomos. E era uma conversa meia arrastada, né? O alemão, coitado. Mas. Pressionado. Depois de umas perguntas, eu tive a curiosidade, péssima hora, de dizer. De onde você estava, você atirando do governo? Você tinha condições para errar? Não, mas onde eu estava, eu não erraria. Né? Eu atirei para cima, porque ele era acostumado a acabar até procissão atirando para cima por uma garrafa de cachaça. Então, isso criou um mal-estar, não para mim, né? O João sofreu muito nesse episódio. Outro dia, retratando a entrevista de Alemão, que o ponto foi esse, né? Que ele disse que não havia tirado para matar, tirou para cima. Então, João, e o pior, que nesta hora, João, sim, no outro dia, doutor Romildo Gurgel, aí foi quando o doutor Romildo Gurgel mudou um pouco o nome de João. E Romildo, então, atacou João, disse que era mentira, aquele todo. João respondeu e invocou o meu e o testemunho de Epifânio. Eu preparei uma carta, textualmente, se não fosse as palavras, era aquela, o sentido era esse, ele não atirou, o governador. E nós demos essa carta, dei a João Luraí, que ele dava, e assinada por mim, Epifânio. Ao meio-dia, doutor Romildo, não sei por que soube,
que eu havia dado essa carta, então foi lá em casa. Era amicíssimo meu, muito amigo. Não é o muito amigo. E chegou a dizer, eu soube que você deu uma carta, fez uns elogios a João, que não vale a pena repetir. E a carta ia, João aí, dei, eu quero uma cópia desta carta. Eu digo, olha, eu não lhe dou por 2 razões. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma obrigação de dar cópia de coisa. E segundo, porque eu não tenho. Mas você dá uma carta a um cara como João aí, fica assim, não, garanto a você que o que eu dei a ele é o que ele vai usar. Eu não tenho outra carta, é aquela. Aí ele com um revólver meio aparecendo, mas é porque o revólver foi... Ele puxou a roupa, qualquer coisa, apareceu o revólver e ele disse, minha mulher nessa hora até chegou e tomou um pouco de partido, né? E Romildo passou a pensar que a gente era político por conta desse. Não sabia que vocês eram políticos, eu nunca fui político, vocês sabem disso, né? E daí foi Romildo embora, saiu ameaçando, eu fiquei em casa. Um amigo meu correu logo lá em casa e me levou uma pistola, que não sei para quê, e disse, olha, eu não quero, eu matei não, mas você precisa. Eu nunca quis saber pelo nem sim, como pelo não. Tá bom. Quando deu 2 horas, eu resolvi sair de casa e vou passar a casa de Epifânio, contar esse episódio, não tinha dito nada. Quando eu fui chegando à casa de Epifânio, que buzinei, Ney Dias, né, filho de Epifânio, ei, papai quer conversar com você, eu entrei. Coração aberto, estava o doutor Romildo lá. Ei, amigo, desculpe. E pediu muita desculpa. Já tinha meio dobrado Epifânio, mas não que Epifânio se rendesse a ele, mas envolveu o Epifânio na história. E quando eu cheguei, Epifânio disse, olha, o Romildo está fazendo um apelo para a gente suspender a publicação dessa carta e rever mais ou menos até amanhã e tal. Eu digo, bom, veja bem, eu vou suspender, apesar de todo o agrado que Romildo me fazia aí, eu vou suspender, porque a carta não é só minha, é sua também, eu não tenho direito, né, de... Telefonei para João Bicão no diário, né, e pedi para ele retirar, mas estava na matéria, pedi para ele retirar essa matéria, substituir por qualquer outra, porque nesse tempo eu era gerente do diário também, e o pessoal me obedecia, né, eu digo, tira aí e tal. Procurei João, disse a João Brunaí, nós tivemos um encontro, e João, marcamos uma conversa às 5 horas da tarde na Academia Epifânio. Lembra? Lembro. Você é mais moço do que eu, cuidado. Então nós fomos. João teve, ainda hoje eu lembro, ele pode não lembrar, mas tenho certeza que as paradas dele foram mais ou menos essas, e isso aí, Epifânio rendeu-se, né? Seu Epifânio, se o senhor me nega essa carta, eu não sei como olhar nos olhos de meus filhos. Você não se lembra, João? Fica valendo a minha palavra. Né? E Epifânio, então, autorizou, nós devolvemos a carta a João. No outro dia de manhã, eu estava na Coab, eu era secretário da Coab, secretário do plenário, estava com o Leonardo Bezerra, que era o representante da imprensa no plenário da Coab. Aí ele me telefonou, amigo Hélio, tudo bem? Tudo bem. Tudo encerrado, né? Tudo encerrado. Eu dei a carta a João Juraí. Você deu a carta? Dei. Vou aí já. Bateu o telefone e não demorou 5 minutos, eu chegava na Coab. Mais brabo ainda. Né? Aí me ameaçou. Eu dei as costas a ele e entrei e saí do plenário. Não fosse corajoso, não, viu? Porque não tinha mais o que dizer. Aí me ameaçou, diz, agora você vai ouvir o jornal, a imprensa, a rádio, eu vou lhe dizer quem você é todo dia. O problema dele, você vai se arrepender. Então, todo dia eu tomava café da manhã e o café da noite, ouvindo os desaforos da rádio. Agora, eu nunca vi. Esse foi o episódio. O fato é que preservou-se o episódio jornalístico, a veracidade do fato. Dr. Eider patrocinou como diretor de uma empresa jornalística e prestigiou o seu repórter, e a verdade ficou formulada para sempre. E não se teve mais notícia de alemão, né, João? Não. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos a seguir. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne.
O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá. Bem, retornamos aos estúdios da TV Universitária com o Memória Viva, entrevistando essa noite Dr. Eider Furtado. Dr. Hernani. Uma pergunta rápida. A vida de Eider é tão rica que se a gente for esmiuçar, não bote sequência em Memória Viva. A minha carteira Na fase radiofônica, você ajudou, trabalhou em 2 rádios, criou praticamente a Rádio Nordeste, foi diretor, trabalhou muito tempo na antiga Rádio Educadora de Natal. Em rádio você fez de tudo, fez crônica esportiva, fez redação, fez locução, era um homem dos 7 instrumentos. De modo que eu quero só que você responda rapidamente assim, que figuras você guarda do rádio naquele tempo? Figuras da própria emissora e figuras do mundo artístico que nos visitaram naquela época? Olha, nós tínhamos um cast espetacular, né? Mas me lembro de figuras como Genal Vanderlei, que foi um locutor, né? Que a gente não pode deixar de lembrar, não era o cacique, como Edilson chamava, né? Me lembro de José Alcântara Barbosa, que foi secretário do consulado americano aqui. José falava inglês muito bem, que depois era um excelente locutor, depois foi para o Rio, formou-se advogado no Rio. E lembro como locutor, de Marcelo Fernandes, foi uma das vozes mais bonitas que nós tivemos aqui. Me lembro do irmão, Leléu, Manuel Fernando de Oliveira, que foi narrador esportivo e foi um espetáculo também. Isso para falar vamos dizer, Cascudo Rodrigues, que foi prefeito. Jorge Ivan Cascudo foi meu locutor também. Como cantores, nós tínhamos aqui, por exemplo, Terezinha Maia, que era uma voz belíssima, né? Jacinto Maia foi considerado a melhor voz do Norte no concurso. Glorinha Oliveira ainda está aí. Não precisa, né? Grande Glorinha. Paulo Tito, que saiu daqui garoto, era meu cantor, foi para e voltou musicista. Paulo Tito compõe, escreve música. E Aguinaldo Raiol não começou aqui também? Aguinaldo começou aqui. O pai dele era da banda de música dos Fuzileiros e chegou aqui, me lembro, quando ele me procurou na rádio, eu era diretor artístico e ele procurou, me apresentou. O Aguinaldo havia trabalhado em um filme com Grande Hotel e Oscarito, Ainda Somos Irmãos. Um nome assim, que até lembra assim. Então, eu tinha sido aquele filme. E Aguinaldo começou cantor aqui. Ele e a irmã, tinha uma irmã também, Marli? Marli, que era uma boa voz, tinha Zilma Raiol, que cantava rumba. Cantava e dançava rumba, etc. E tinha uma outra, Selma, essa estava começando com o senhor daqui. Doutor Eider, da sua experiência teatral, tem um episódio particularmente que me chamou muita atenção ao ler os originais do seu livro, que é a sua experiência frustrada de galã. Rapidamente conta essa história pra gente. Olha, eu cheguei ao teatro, eu tenho chegado a todas as coisas de improviso, até mesmo em direito também. Mas eu tinha sido contratado com alguns músicos para tocar numa pequena orquestra, que eu era da orquestra de salão da Rádio Poti, tocava violino ruim, mas estava no meio dos outros, dava para sair. Então, e me influei em teatro. Era o Urbano Brandão, que era um bom, excelente cômico, era Fernando Cardoso, que era o galã do Grêmio, né? A senhora dele, Didi Câmara, que era, hoje chama-se poeta, né? Era um poeta de primeira linha. Zé Rôncio, né? Bom, naipe formidável. Limarujo, que era sempre contra-rega, e tem umas paradas, não vou lembrar dele, não, mas tem. E aquele Siqueira, né? Siqueira,
pai do Major Cleanto. Exatamente. Amaro Exatamente. Siqueira. Bem, mas aí a peça e o senhor vai ser galã. Aí nós vamos estrear. A peça era Amigo da Paz. Né? E eu, galã, treinando, porque ele achava que só tinha um galã, que era Fernando Siqueira, que era Fernando Cardoso. Aí diz, vamos preparar ele para ser galã. Eu tô vindo e tal. Aí, quando começaram naquelas cenas, que evidentemente não são as cenas de hoje. Ah, se fosse. Não são as de hoje. Mas eram mais cenas de vamos dizer, o amor daquela época. O senhor abraçando a mocinha, tal, nos ensaios. Conversa mais suave e tal. Aí, João Guerra, o Zerôncio, o próprio Urbano Brandão, lá da plateia à noite nos clubes, dizia, olha o velho Maia que tá vendo. Cuidado com o velho Maia. Aquilo foi me criando uma couraça, né? Uma resistência. Na véspera, no chamado ensaio geral, eu me lembrava também do Ateneu. Você vê a galera do Ateneu, eu era estudante do Ateneu. Ali, quando começava a me... Galera de Ateneu sempre foi uma galera, né? Aí, na véspera, no ensaio geral, eu cheguei e disse a Amaro Pedrosa, que era o ensaiador, o diretor e tal, disse, Amaro, eu não vou mais fazer o papel. Véspera. Mas, pelo amor de Deus, o que vamos fazer? Não, mas por que não vai? Olha, aqui, na brincadeira, eu não aguento, eu perco. O que você quer fazer? Naquele tempo, quando você começa a fazer as coisas, só que tudo em teatro, vocês devem ter alguma experiência nisso, você sabe a fala de todo mundo. É verdade. E eu sabia a fala de todo mundo. Eu digo, eu faço o papel de Fernando. Que era um galã cômico, não tinha nada. E Fernando, como era o galã da equipe, faria o papel normalmente. E eu me passei. Foi um corre-corre no outro dia, faz um pijama novo para ele, pijama de seda. E não tinha mais ensaio, eu só tinha um ensaio geral. Fiz a minha estreia com esse aperreio tudo, né? Com medo de levar uma chamada do pai da... E de São Maia, a coisa podia ser. Mas o velho Maia era uma criatura adorável. Mas a vida de doutor Eider Furtado teve todo esse somatório, toda essa série de convergências na perspectiva exatamente de que ele viesse a se tornar o profissional da área jurídica que ele finalmente se tornou. Um homem extraordinariamente reconhecido por toda a cidade, com uma vida jurídica irrepreensível, com uma sucessão de êxitos realmente extraordinários. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua experiência exatamente na área jurídica, o grande advogado que é Eider Furtado. 1,72 m, se não tiver diminuído. Mas o problema é assim, eu fui levado, passando por todas as pesquisas que fiz na vida para me tornar um profissional, inclusive pensei até em ser engenheiro. Teria sido péssimo, não gosto de matemática, meus prédios ruiriam mais do que outros que tem por aí. Mas cheguei a direito. E na realidade, eu cheguei por uma cobrança de meu pai. Quando eu terminei, o que me aproximava mais da profissão no jornalismo era direito, né? Eu me lembro que quando o Edilson me disse, quando eu terminei, ele disse, faz direito, porque você cresce nos associados, vai para uma direção, independente disso, mas se quiser ajuda. E eu me inscrevi para fazer o vestibular em Alagoas, em 45. Mas não fui, porque naquele tempo não se falava muito bem na escola de Direito em Alagoas, né? E eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só as provas, né? Não fiz. Mas prometi a meu pai, na esperança de que nunca houvesse uma faculdade de Direito em Natal, honestamente, que no dia que tivesse uma faculdade de Direito, eu me... Né? Na véspera de terminar a inscrição para o vestibular, ele me cobrou essa coisa. E eu entrei, fui bem sucedido, fiz, quer dizer, alguns professores entusiasmaram a gente, despertaram a gente. É preciso ver que os nossos professores, eu sou da primeira turma da faculdade, foi a turma 159, nós éramos cobaias os dois, os professores e nós, não é? Mas eram bons professores, Raimundo Nonato, Vécio Barreto, Floriano Cavalcante, que despertava, Manuel Varela, Floriano despertava muito, Aldo Fernandes, Edgar Barbosa, né? A turma, isso para não falar em Romário que entrou também, né? Mas isso me levou, fiz um estágio que me levou mais, fiz um estágio com Hélio Galvão, que com a permissão de todos os meus colegas, a cadeira de advogado dele ainda está... Por ser preenchida, né? Era formidável, como escrevia, como entendia direito, como discutia.
Era formidável mesmo. Isso me despertou. E nesse estágio bom, eu tive a sorte. Na vida, a gente precisa ter sorte. E eu não sei, tive sorte em direito. Não sou esse advogado que vocês pensam. Eu acho que é exatamente essa, em razão da minha idade, que apenas 80 anos agora, quer dizer, eu ainda tenho muito o que aprender. Espero, nesses 40 anos, aprender ainda muita coisa em direito. Mas realmente, das profissões, não há profissão melhor nem pior. Todas são excelentes. O profissional é que faz a sua profissão. Bom, eu queria ainda, nesse pouco tempo que nos resta, infelizmente o programa conspira contra a gente, que o senhor se reportasse um pouco a um episódio na sua advocacia, e eu estou falando assim porque, obviamente, tive acesso aos seus originais, aos originais do Audiência do Tempo Vivido, que é um livro que, obviamente, eu recomendo aos telespectadores, que é uma coisa muito bonita, que é uma espécie quase de conto, uma narrativa que o senhor faz de um episódio de um cidadão chamado Joaquim, nonagenário. Joaquim, perfeito. Uma pessoa que achava que tinha o bom direito e, na verdade, não tinha nada disso, e o senhor teve que ir conduzindo isso. Dá para rapidamente o seu historial? O senhor Joaquim me foi recomendado por aqueles telegramas protocolares de senhora de presidente da República, né? Dona Yolanda Costa Silva. Era presidente da ordem e recebi um telegrama para receber e ajudar o senhor Joaquim. O senhor Joaquim me contou a história dele cheia de Deus. Era um homem já chegando aos 90 anos. E eu fui olhar, ele me disse misérias do advogado, outro tanto do juiz que julgou a causa, e eu tomei a mim, presidente da ordem, examinar o processo. E vi que o senhor Joaquim não tinha razão. Tanto o advogado dele tinha feito o que fosse possível, e o juiz julgou com o que tinha nos autos. Mas havia uma ânsia, o senhor Joaquim me procurava todas as quartas-feiras e, no mínimo, conversava comigo 1h30, né? Uma vez, o senhor José da Formosa Síria, como era conhecido, que via ele entrar, disse: ô, ele, o que é esse homem? Conversa tanto com você às quartas-feiras, mais de 1 hora, ele me conta a mesma história que ele vem contando. E você ouve, eu digo, eu quero ver se quando eu estiver na idade dele, alguém me ouve 5 minutos. É que eu venho tentando. E, senhor Joaquim, eu tive que promover uma ação. Eu via a ânsia do homem, 90 anos. Ficou viúvo. No dia quando ele ficou viúvo, me procurou 2 meses depois, disse que tinha perdido a velhinha dele e, como estava com dificuldade de conseguir uma empregada de confiança, conseguiu uma noiva. E quando ele me conseguiu uma noiva, eu perguntei: senhor Joaquim, que idade tem, pela liberdade que eu tinha, que idade tem sua noiva? Ele disse 23 anos e muitos meses. Eu vi naqueles muitos meses a vontade de aproximar da idade dele. Né? Então, eu resolvi fazer uma ação rescisória, que é uma ação difícil, eu não tinha por que fazer, mas eu olhei exatamente aquele homem que toda semana sofria a mesma mágoa de ter perdido um bem, e fiz a ação. Preveni ao colega que não me chamasse de mais analfabeto do que eu era. Prevenia o desembargador para quem ia ação, que eu não era tanto assim, mas estava cumprindo uma missão. E fiz. Graças a Deus, Deus foi generoso comigo e com o senhor Joaquim. 5 dias antes de sair a sentença, né, que jogava improcedente a ação, porque realmente não tinha, o senhor Joaquim morreu. E eu digo, Deus me poupou de ser chamado de incompetente por ele. Embora outros digam que eu sou. Mas para o casamento o senhor recebeu um convite curiosíssimo, original. E não podia, até para ser padrinho, porque eu tinha um compromisso com o presidente da ordem, eu ia assistir a inauguração do tribunal em Recife. Mas era muito original o convite. O convite era uma cegonha com... E eu olhei para ele e disse: o senhor está estranhando o convite? Não, eu estou achando essa isso, foi o mais aproximado do casamento que eu achei. Bom, nós, obviamente, teríamos todo o tempo que fosse necessário para ouvir uma pessoa como o doutor Eider Furtado, ainda mais na companhia de pessoas como o jornalista João Ururaí e o professor Hernani Rosado. Claro que nós temos que nos cingir exatamente ao tempo de que dispomos, e esse tempo sempre é muito ingrato quando se trata de um programa tão interessante quanto esse. De maneira que gostaria ainda de passar a palavra a doutor Hernani e a João para algum tipo de indagação que quisessem fazer, para a gente fazer finalmente o fecho do programa.
De modo muito sumário, queria só um pequeno enfoque de Eide agora sobre a vida dele como professor, porque ele ensinou em mais de uma faculdade, é reconhecidamente uma das grandes autoridades de direito comercial, mas sei que ele ensinou em pelo menos 2 escolas aqui de Natal de ensino superior, e queria que ele fizesse essa síntese, como Tarcísio já disse no começo, é professor emérito hoje da UFRN, mas eu queria uma pequena abordagem sua do Eide professor. Olha, Hernani, como professor, eu acho que ganhei mais do que os alunos. Eu todo dia digo isso. Eu tive um colega, evidentemente, ele tinha gabarito para dizer o que dizia, e que ele dizia sempre o seguinte: eu faço um favor à universidade. Eu sempre entendi que a universidade me fez o grande favor de me ter como professor. Eu aprendi muito. A gente aprende muito mais do que no livro, vivendo com os alunos, nas perguntas, nas indagações. O que eu soube fazer, isso aí eu acho que ninguém pode me roubar, porque eu já tenho um nome furtado, é demais roubar mais, né? Mas o que eu soube sempre foi convivi bem com os meus alunos, porque sempre vi no meu aluno o colega de amanhã, né? Eu ganhei, a universidade me tolerou, a universidade me premiou o título que deu. Eu costumo dizer que sobrou um título, ela me deu, porque na realidade eu não podia estar no mesmo nível de Hernani, de Leide Moraes, né, e de outras figuras. Mas sou muito grato à universidade, dei muito menos a ela do que ela a mim. João? Doutor Eide, como se sente atualmente longe das salas de aula, do convívio com seus alunos, longe das redações, do convívio com seus companheiros de jornal, longe dos seus clientes na advocacia? João, eu tenho saudade, muita saudade. Primeiro da minha vida de jornal. Acho uma vida espetacular. Você já pensou para ele chegar no jornal e Alves dizer no dia que o doutor Edgar Barbosa deixou de fazer editorial do diário, porque não encontrou a máquina dele no lugar que devia estar. E Alves me chama a dizer: faça um editorial no lugar de Edgar Barbosa. Quer dizer, é um atrevimento escrever um editorial no lugar de Edgar Barbosa, porque o que ele escrevia tinha música, não é? O que eu escrevia tinha pedradas. Eu passei um tempo, a vida de jornal me dá. A vida dos meus alunos tem saudade da universidade, exatamente pela convivência dos jovens como eu. Né? E agora, dos meus clientes, não, eles ainda me toleram, me aguentam todo dia no escritório, a vida toda. Mas a vida que é feita por nós, e eu gosto muito da vida. Quando eu digo brincando que vou trabalhar até os 120 anos, é porque eu gosto da vida. A vida somos nós que fazemos, vocês sabem disso. Bom, por mais tempo a gente ficaria aqui, evidentemente, mas como disse no início, em razão exatamente do espaço que a gente dispõe para fazer o programa dentro da grade de programação, a gente tem que limitar esse tempo ao máximo e, infelizmente, nós não pudemos continuar usufruindo dessa prosa maravilhosa do Dr. Eide Furtado, que veio aqui a convite da TV Universitária nesse Memória Viva. Seja como for, nós agradecemos do fundo do coração a sua presença, Dr. Eide, muito obrigado. Muito obrigado ao jornalista João Ururaí, que atendeu o nosso convite também, ao professor Hernani Rosado, e nós voltaremos na próxima semana.